Bom dia, comunidade! Eu sou Paola Carosella, isso aqui é Fala Paola, com Natália Silva. E se você não viu o programa que saiu há 2 semanas, que foi o primeiro Fala Paola de 2025, eu e a Natália falamos sobre a busca do encantamento. E a Nath falou que um sentimento que a permeia ultimamente é o desespero. E depois de ouvi-la, e depois de algumas coisas pelas quais eu passei, pensei, eu decidi que eu vou dedicar esse ano de 2025 a que a Nath fique encantada com a vida. Então isso aqui é Fala Paola, em busca do encantamento, com Natália Silva. Eu fiz um mingau de aveia. É um mingau de aveia com compota de maçã, canela, açúcar, mascavo e tâmara. Muito bom. Tem gosto de outono. Nossa, sim. Eu gosto de fazer comida que abraça. E a gente tá tomando chai. Chai, que é um chá preto com especiarias, com leite. Chai latte. E uma casquinha de laranja. Que Nossa, foi tá usado. muito bom isso aqui. Bem bom. Tá bem bom. Um sentimento dessa semana. Começa você. Ai, um sentimento dessa semana? É felicidade. Por quê? Porque eu descobri como é bom estar tão implicada na vida, tão dentro dela, que mesmo quando surgem adversidades, você tem ferramentas para passar e atravessar por elas. E aí eu senti um privilégio gigantesco de estar viva. Na quarta-feira, dia 12 de março, São Paulo teve, à tarde, durante 1 hora ou menos, ventos de acima de 60 e poucos quilômetros por hora. Muitos quilômetros por hora, são 60 e poucos. E eu estava no escritório do restaurante e eu ouvi um barulho estranhíssimo. E o meu escritório no restaurante tem uma janelinha que dá para a sala. E eu olhei e eu vi que não tínhamos mais porta, né? A porta, ela tinha explodido, né? O vento abriu as portas, empurrou as portas e em um segundo abriu e explodiu em 500 mil cacos de vidro. Bom, obviamente desci correndo assustada. A primeira sensação é você sair do pavor para entrar no que está acontecendo e ver como agir, né? Mas eu vou tentar ser breve. Ficamos sem porta, às 4:30 da tarde. Ficamos sem luz, que acabou a luz, né? Óbvio. A luz acaba mais ou menos uma vez a cada 3 dias, então a gente já está acostumado que vamos ficar alguns dias sem luz. E quando acaba a luz, no meu restaurante, como a gente está embaixo de um prédio, tem uma segurança que também acaba o gás, porque como não tem exaustão, acaba o gás. Então, ficamos sem luz, sem gás, sem porta. Tínhamos 60 reservas esse dia, em 2 horas iam chegar 60 pessoas. E uma mesa, que era uma mesa de 30 pessoas, tinha reservado há muito tempo, a gente estava conversando, eram uns arquitetos da Bahia, já tinham pagado, enfim. Aí eu fiquei olhando a situação e falei, bom, o que eu consigo fazer, né? A primeira coisa que eu fiz foi avisar todas as reservas que não tinham pagado que o restaurante estava nessas condições e que eu desconhecia em que momento a luz ia voltar, então não tinha como me comprometer a isso. E liguei para a mesa de 30 e falei, olha, seguinte, estamos sem luz, sem gás, sem porta, mas a porta era de menos, sem problema. A porta já tínhamos recolhido os cacos, já estava tudo limpo, já os cacos estavam em caixas de papelão, embrulhadas em papel para que os garis pudessem recolhê-las da forma correta. E falei, o que eu tenho para te oferecer é um restaurante à luz das velas, uma equipe simpaticíssima, saladas, carpaccios, coquetel de camarão, crostini de arroz branco com uvas, espumante gelado, drinks e música saindo de uma caixa de som com bateria. Eu falei, se eu pudesse cantar e tocar violão, até eu faria, mas não sei, mas eu vou estar aqui para receber vocês. Enfim,
Eles chegaram, o restaurante ficou lindíssimo. Mas teve algo antes que eu queria falar, que foi, enquanto tudo isso estava se ajeitando, né, enquanto a gente estava saindo de uma situação que assusta e que te tira do normal, né, o normal, entre aspas, vamos dizer, o cotidiano, estamos acostumados a ter luz, estamos acostumados a ter gás, estamos acostumados a que as coisas funcionem. Enquanto eu estava saindo disso, eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor, a maioria muito mais novas do que eu, a maioria na faixa dos 30. O Bal, meu primo, que é sommelier do Arturito, alguns dos meninos que trabalham no salão. E o que eu vi neles era uma sensação, um sentimento de frustração, né? Uma frustração e uma espécie de... Sabe quando uma criança não tem o que tem que ter? E eu me impressionei com uma coisa que eu entendo, é um saco. Sim. É chato quando isso acontece, tá? Isso não é uma crítica a ninguém, eu entendo. É chato quando as coisas saem do planejado. Mas as coisas saem do planejado. A vida, ela sai do planejado. Sim. Não tem como você planejar a vida. Tem como a gente ter um roteirinho, mais ou menos, para os próximos 2, 3 dias, ou alguns planos maiores, mas a vida sai do planejado. E saber lidar com as adversidades, saber lidar com aquilo que sai do roteiro, é um poder maravilhoso. E eu juntei todos eles, chamei todos eles no salão. E eu falei, gente, não fiquem assim, tá tudo certo. A gente vai receber 30 pessoas, a comida tá deliciosa, são só 30 pessoas porque eu tinha cancelado o resto, então fiquei com 1/3 da equipe, a outra foi para casa. Ficou quem quis ficar e quem estava trabalhando à noite. Também era inseguro para eles saírem porque a cidade inteira estava sem luz. E falei um pouco sobre isso, sobre o que a gente faz. O que a gente faz em um restaurante é criar magia. E é criar magia para os outros, mas para isso a gente tem que estar encantado primeiro. E foi divertido fazer esse serviço à luz das velas, foi divertido para eles fazer esse serviço com a chefe do lado de muito bom humor, levantando o humor e tirando fotos lindas com a luz das velas, sim, que é maravilhoso, e elogiando a comida, e elogiando o trabalho deles, e eles elogiando o trabalho entre eles, e a cozinha, no lugar de ter, sei lá, 10 pessoas, tinha 4, então estava muito calma, muito tranquila. E foram me atravessando muitos sentimentos, né? Lembrei do Nem Sou de Pão, da minha avó, com 13 anos ou 11, parada na frente aos soldados nazis, falando, você não vai levar meu pão, porque é o único pão que eu tenho. Uma verdadeira adversidade, né? Lembrando uma frase da Lina Bobardi, na biografia que eu tô lendo dela, que é maravilhosa, que ela fala, entre bombardeios e ametralhadoras, eu entendi que a única coisa que eu podia fazer era sobreviver, e de preferência incólume. E lembrando da Fischer, se é para viver afinal, viver com graça. E o encantamento, eu acho que está ali em o poder que temos, e o poder que temos todos, alguns mais do que outros, obviamente, algumas pessoas estão em situações de extrema fragilidade, né? Estamos na internet, eu sei que é um ambiente onde cada frase vai ser escrutinada até o fim, não estamos falando de pessoas em situações extremas, mas mesmo em situações extremas, temos o poder de escolha, para que lado ir, de que maneira olhar a vida, de que maneira enxergar o que está acontecendo. De como reagir às situações. De como reagir às situações, de como cuidar dos outros. E cuidar dos outros me faz sentir muito bem. Sim, eu lembro que eu te escrevi nesse dia, porque eu fiquei muito preocupada. Minha casa não é tão longe assim do seu restaurante, e tava chovendo muito, muito, muito. Eu tenho uma cachorrinha, a Lupe, e ela tava desesperada, assim, tremendo. E eu falei, cara, se tá chovendo assim aqui, tá chovendo assim lá. E aí te escrevi, já sabia que você tava sem luz, e você falou, eu tô bem,
estamos bem, estamos todos bem, perguntou se eu tava bem e você falou, eu amo fazer o que eu tô fazendo. E eu falei, ela tá bem. Eu amo cuidar de gente. E cuidar de gente não quer dizer só cuidar dos clientes, quer dizer cuidar de todo mundo que estava dentro do restaurante, incluindo as pessoas que trabalham comigo. E é tão poderoso atravessar por uma situação assim. Eu sei, gente, tô falando de uma chuva, um corte de luz, tudo bem, mas atravessar pelas adversidades é a vida. E eu fico um pouco preocupada de de estar em um momento onde, que aí tem a ver com os comentários que algumas pessoas fizeram, né? Nas fotos das ostras, que falaram, eu achei um horror que você obrigou os seus funcionários a trabalhar. Primeiro, eu não obriguei ninguém, né? Eu fico um pouco preocupada de estarmos nesse momento onde não tem nada entre um extremo e o outro. Sim. Se o restaurante abriu sem luz, no análise de algumas pessoas, eu sou a patroa autoritária que obriga as pessoas. Não é assim. Não é essa a visão. E, obviamente, não é assim. Mas as adversidades, elas não são para serem puladas. Você não fecha nenhuma porta porque algo está fora do lugar. Porque a história da vida, do jeito que eu a conheço, a gente chegou até aqui precisamente por superar as adversidades e não por esquivá-las. Você fala esquivá-las em português? Contorná-las. Contorná-las. Esse é meu medo um pouco, das pessoas fazendo comentários o tempo todo, nas redes, né? Nas redes que é tudo sobre, nossa, ficou difícil, sai. Sim. Nossa, tá muito complicado, não enfrenta. Sim. A vida é isso, a vida não é para ser fácil. E eu acho que você vai aprendendo com o tempo também a ajustar o nível de adversidade, aprender o momento em que chega. Né? Eu lembro uma vez que eu tava... claro. Sim. Mas é claro. E é difícil isso. Eu lembro uma vez que eu tava trabalhando... Tava num estágio que tava muito ruim, assim, no começo da faculdade de jornalismo. E aí eu fui conversar com meu pai. Falei, pai, tá ruim. Tá ruim. E aí, meu pai, um cara mais velho, né, que sempre trabalhou muito, falou, a gente sai de trabalho quando tá impossível. E aí eu falei, tá. Respirei fundo. Falei, eu preciso entender o que é o meu impossível. Exato. Agora. Mas é isso que eu ia falar. Porque muitas vezes isso acontece também com os relacionamentos, né? Tipo, tá difícil, eu tô sofrendo, mas até quando eu fico? Porque a gente aprende que o amor dói, que o amor é difícil, que o amor é duro. E demanda que a gente se preste muita atenção e que a gente se estude muito, né? Sim. Qual é o limite, até onde, né? Eu, aqui nos meus 52, não acho que o limite seja o insuportável. Acho que isso é perigoso. Eu acho que se é insuportável, tá claríssimo, né? É insuportável. Se dói constantemente a mesma dor, também não funciona. Esse é um bom jeito de olhar a mesma dor. Porque, por exemplo, num relacionamento, ou em um trabalho, ou em qualquer relacionamento, vai ter dores, vai ter coisas nas quais a gente não concorda com o outro, vai ter enfrentamento, mas é sempre a mesma dor e o mesmo enfrentamento? Aí já não dá. A dor e o enfrentamento vão mudando, amaciando os lados ásperos, os ângulos não são mais ângulos, são redondos, dá para contornar, tem mais momentos de encantamento do que de dor? Claro, aí vamos. É tudo chato, difícil e dói? E não. E repetitivo. Acho e sempre a mesma coisa. Porque você também não tá aprendendo com a situação, né? Não. Você tá só batendo na mesma tecla várias vezes, sim. Foi assim que eu saí desse trabalho.
batendo na mesma tecla várias vezes. De trabalho, de relacionamentos, mas Sim. isso demanda muito olhar para nós. Você estava falando de comentário? Sim, os Os comentários. comentários Sim. do restaurante, e aconteceu uma coisa engraçada. Eu diria tragicômica essa semana. Eu gosto de olhar assim. Eu fiz um vídeo pro Instagram da Rádio Novelo Sim. sobre um episódio. E os comentários em geral são muito legais e fofos, os ouvintes são muito legais. E aí uma mulher comentou assim: nossa, nunca tinha visto a Natália com essa voz elegante e calma. Imaginava ela branca, de cabelos longos e lisos. Olha o racismo estrutural aí. Fiquei chocada, óbvio. Assim, claramente um comentário racista. E aí, eu comentei com as pessoas da novela, a gente apagou o comentário, me acolheram e tal. Seguimos. E aí eu comentei com uma amiga minha. Uma grande amiga minha que isso tinha acontecido. Mandei um print do comentário pra ela. Falei, olha que chato que isso aconteceu. E aí ela falou, sinto muito, vou ver o vídeo, não tinha visto o vídeo ainda. E aí viu o vídeo. E eu tava com aquela raiva, né? Meio borbulhando, assim. Aí ela mandou mensagem em seguida. Vi o vídeo, você tá muito bem. Os comentários são muito legais. Que estão lá. E aí eu falei... Você tem razão. Sabe, parece que uma coisa... Eu saí do buraco que eu tava, assim, naquele momento. Porque eu acho que o que o racismo faz com qualquer pessoa que passa é que ele te puxa, assim, sabe? Você sai do centro. E a hora que ela falou isso, os comentários são muito legais, eu falei, por que eu tô olhando pra esse, sabe? E não pro resto. Eu lembrei muito de uma frase que eu acho que é da Audre Lorde, que ela fala que o racismo é uma distração. Que ele te distrai das coisas que você deveria estar fazendo, que você queria estar fazendo. E naquele momento eu fiquei distraída, sabe? Porque é uma forma de te anular. É uma forma de me anular. É um apagamento. Lógico, é extremamente violento, eu não tô diminuindo isso de jeito nenhum, já passei por isso várias vezes e sempre dói. Mas ela ter dito isso, eu falei, sim, os comentários são legais, eu vou virar meu olho pra lá, sabe? E isso é o que, claro, não tô falando de racismo, não é disso, mas uma das coisas que a gente falou a última vez é escolher, imagina que você é um recipiente e é escolher o que você coloca dentro. Tem momentos onde é muito necessário que a gente foque naquilo que precisa ser mudado. Mas você, sozinha, e nesse momento, não ia mudar o racismo estrutural. Então, escolher o que colocar dentro do teu corpo para continuar andando era mais importante do que entregar a tua dor a um comentário que eu não vou nem comentar. Sim, sim. Então, era de manhã, assim, sabe? Eu tava começando o dia e eu falei, eu não vou deixar isso estragar o meu dia, sendo que essa amiga foi lá assistir o vídeo e veio elogiar e veio conversar comigo, sabe? Tem tantas outras pessoas falando coisas legais. Não é sempre que eu consigo lidar com essa calma. Não, mas a gente não é sempre. A gente não é sempre nada, né? Sim. Isso é importante também lembrar. A gente não é sempre nada. Não tá sempre calma, não tá sempre nervosa, não tá sempre mal-humorada, não está sempre nada. Somos inconstantes. A inconstância é a única constância que temos. Mas que bom, porque é muito importante. Eu acho que são formas de viver com graça, que é escolher onde colocar a atenção. Sim. E tudo o que venha nas redes sociais, Nath, filtro. Muito filtro. Porque a gente não faz a mínima ideia de onde vem. Daqui a pouco não vai ser nenhuma pessoa. E por que a pessoa tá passando? O que ela tá colocando ali? Sim, a gente falou disso vez passada, né? Também. Sim, a gente não sabe. Mas eu tenho uma coisa que eu queria ler para você. Quando você falou de desespero, sensação de desespero, o que eu entendi foi que o desespero vem do momento que estamos vivendo, que é bastante complicado, e que ele nos impregna de uma sensação quase apocalíptica, né? Assim, não tá legal e não pareceria ser, digamos, que vislumbramos, né? Tá pior, vai piorar, essa é a sensação. Mas é uma sensação, certo?
Ok. Eu vou ler uns trechinhos desse livro. Ó, até coloquei aqui para a Natália. Sim. Esse é um livro que eu recomendo muito, chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. É da Rebecca Solnit. Ela escreveu muitos livros. É um livro de ensaios, né? É um livro de ensaios. Em esse capítulo específico, ela está falando da Virginia Woolf. Não vou ler tudo porque é muito longo, mas é a escuridão da Virginia Woolf, aceitando o inexplicável. O futuro é a escuridão. E isso é a melhor coisa que o futuro pode ser, creio eu. Escreveu Virginia Woolf em 1915. E aí ela reflete sobre isso. O futuro é a escuridão. E essa é a melhor coisa que o futuro pode ser, creio. E a Rebecca fala: é uma declaração extraordinária, afirmando que o desconhecido não precisa ser transformado em conhecido por meio de falsas adivinhações ou da projeção de sinistras narrativas políticas ou ideológicas. É uma celebração da sombra, da escuridão e disposta, como indica aquele creio eu, a ser incerta até mesmo quanto à sua própria afirmação. Mas tem uma coisa mais legal ainda. Ela argumentava que deveríamos resistir por princípio, mesmo que fosse inútil. Eu tinha apenas começado a tentar defender a causa da esperança no meu novo livro. Aqui ela está falando de uma outra escritora, eu acho que eu preciso contextualizar, porque ela está falando de uma outra escritora, que é a Sontag. Ah, sim, a Susan Sontag. Exato, a Susan Sontag. Também ensaísta. Exato. Ela argumentava que deveríamos resistir por princípio, mesmo que fosse inútil. Eu tinha apenas começado a tentar defender a causa da esperança no meu novo livro e argumentei que não podemos saber se nossas ações são inúteis, que ninguém tem a memória do futuro, que o futuro é, de fato, escuro e que é a melhor coisa que ele poderia ser. E que no final, sempre agimos no escuro. Os efeitos das nossas ações podem se desdobrar de maneiras impossíveis de prever, ou mesmo de imaginar, e podem se desdobrar muito depois da nossa morte. E aí vem misturamos com a sensação de urgência que você tem, de que tudo precisa ser arrumado agora, de que as coisas estão muito ruins e elas vão ser pior. E eu acho que temos que tomar muito cuidado com cair nessa armadilha. Não sabemos. Não sabemos se vai piorar. E não sabemos o que pode acontecer, o futuro é incerto. E é nessa incerteza que está tudo. A possibilidade. Então não esquece da possibilidade. Tem infinitas possibilidades. Estar vivo é o único momento que temos onde tudo pode acontecer. Tudo depois pode não temos mais acontecer. nada. E assim, é um enorme privilégio. Eu sou zero, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, zero coach, sabe, frase de efeito, zero. Mas tem uns 34 anos de terapia ininterruptos. Invicta. E eu acho que é muito importante um pouco de sensibilidade para se programar sobre onde a gente entrega a nossa alma, o nosso corpo. Para quem? Você. Para quais comentários você entrega teu corpo? Quem você escolhe para entregar quem você é? Sim. E para qual possibilidade eu vou me entregar também? Sim. Total. Eu pensei muito sobre essa coisa da vida essa semana, do privilégio de estar vivo. Uma das minhas melhores amigas tá com câncer de mama. E ela tá fazendo a última sessão de quimioterapia dela essa semana. Sim. E aí, enfim, depois dessa etapa vem outros passos do tratamento. É que a Bárbara tá em um momento muito particular. Sim. A minha mãe também tá com câncer. E é metastático, né? Então é bem avançado.
Mas essa semana, hoje, eu cheguei aqui e mostrei um vídeo muito lindo pra Paola, que ela ficou sem andar, sem poder andar durante muitos meses e ela voltou, tá começando a voltar a andar. Ah, que demais. Sim. Que demais. Aí dá uma esperança, né? Tem todas as possibilidades. Sim. Antes ela estava sem possibilidades. E agora... Sim. Acho que dá uma aula. Exato. A tua mãe andando Uhum. esses passos Uhum. é uma aula de como a gente deve honrar a vida. Sim. Sim. Mas fala, por favor. Não, eu lembro no dia que ela me contou que ela tava com câncer, eu fui na casa dela, fazia um tempo que a gente não se via. E é uma amiga que eu sei que é muito amiga porque já brigamos, sabe? Ah, sim. Esse é meu parâmetro também. A relação também. já passou pelo teste Sim, dela. esse é meu teste também. Sim. E aí cheguei lá, ela contou que ela tava com câncer e eu lembro que parecia que alguém tinha me colocado, assim, no chão, sabe? Tipo, pé no chão. Isso é a coisa mais importante dos próximos meses, não tem nada mais importante do que isso. E toda pequena vitória, assim, dela era uma grande vitória. Então, resultado de exame, sabe? Ela me falava a data de quando ia sair o exame, quando ia fazer o exame. Era a única coisa que eu não esquecia, sabe? Eu esquecia todas as outras coisas, menos isso. E aí, ela tá terminando esse processo e eu fiquei... Me deu um alívio, assim, porque eu lembro o dia que eu falei a primeira vez disso na terapia e a terapeuta me deixou falar e eu falei e ela me parou e falou, você tá com medo, é medo, é o que você tá sentindo. E aí eu só chorava, assim, sabe? Então era um medo, não era um medo do desconhecido, era um medo de perdê-la, entendeu? E agora que eu sei que não vou perdê-la, pelo menos não tão rápido, né? Não vamos nos perder todos, mas pelo menos não tão rápido, e que ela conseguiu atravessar com muita elegância, me deu um respiro, assim, sabe? Eu tava num dia meio ruim, na quarta-feira ela foi fazer a sessão na quinta, e aí na quinta de manhã eu recebi uma foto dela, do namorado dela, segurando a plaquinha, assim, última sessão de químio, e aí eu falei, cara, eu ganhei meu dia, assim, sabe? Não precisa de mais nada, ela tá bem, a gente vai ficar bem. E eu acho que nesses processos todos, Bárbara, talvez você possa falar mais do que eu, existe algo que são os tempos do processo. Eu tenho a sensação de que nas últimas décadas de redes sociais, a gente está tão poluído, tão poluído, de coisas a se preocupar, de coisas para olhar, de memes para ver, de memes para passar, de WhatsApps para não sei o quê, de coisas para responder, que estamos um pouco sem os pés na terra. A vida, ela é um pouco mais... a vida tem um tamanho que nos cabe um pouco mais quando a gente deixa essa vida nos invadir. Tá confuso, mas o que eu quero dizer é que essas situações nos botam nos pés na terra porque nos fazem ver aquilo que é realmente importante nesse momento. Sim. E tiram um monte de outras poluições. Sim, eu lembro que quando ela contou, parece que assim, saiu uma névoa, sabe? Parece que joga uma luz, assim, as coisas ganham um contorno muito claro. E aí, nesse contorno muito claro, talvez você possa falar melhor, a gente consegue ver o começo e os passos. O primeiro é o paralisado, é o medo, é o pânico, é o que vai acontecer. Mas em algum momento as coisas começam a se organizar, né? Tem uns processos a serem feitos. Então agora, na segunda-feira vamos no médico, na quarta faremos tal tratamento, na quinta vamos tocar esse assunto. E aí, ser humano, bicho danado, tem a capacidade de percorrer por esses caminhos com esperança, com fé, independentemente da religião, porque somos esses bichos maravilhosos. Então não podemos esquecer disso, não podemos deixar que o desespero nos invada, porque às vezes esse desespero, e eu tenho pensado muito nisso, está mais relacionado com essa poluição do que com uma sensação real. Sim. Eu acho que tem muito a ver com esse medo do desconhecido também. E falta de informação, pelo menos nesse processo da doença, o momento mais assustador é quando se não tem informação, porque o seu cérebro cria milhões de cenários.
e cenários que você não vai suportar, que você sente que você não vai suportar. E aí, quando começa a ter um caminho, você tem mais informação e você entende o processo, a vida vai normalizando também. Eu acho que o baque inicial, aquele momento inicial de perceber a essência, né, o que importa de fato, aí a vida vai acontecendo, a rotina vai voltando, às vezes você esquece que isso está acontecendo, aí você se pega, nossa, eu esqueci. E é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que tudo muda, nada muda, né? Exatamente. Só o mundo acabou, e aí no dia seguinte você acorda e você tem que fazer as mesmas coisas, sabe? Tem que comer, tem que dormir, tem que tomar banho. E a pessoa tá ali, a pessoa quer conversar, e aí eu lembro da minha amiga falar, eu quero que você fale comigo dos seus problemas também, eu não quero que a gente fique falando só das minhas coisas, sabe? Quero pensar só nisso, né? Exato, me conta o que tá acontecendo com você, eu quero ler notícia, eu quero, sabe? Eu quero... lembrar da vida. Sim. Eu pensei agora que talvez essa sensação desesperadora do início, quando a gente descobre um problema novo, é que a gente não sabe ainda qual vai ser o nosso papel na solução ou na tentativa de solução. Então, é desesperador não saber o que fazer. Sim. Mas, se você sabe que você pode, obviamente estou mudando de assunto, mas que você pode acender velas, que você pode esfriar uma espumante, ou que você pode pegar a tua amiga e assistir um filme durante 2 horas que ela esqueça um pouco disso. Quando a gente consegue perceber as nossas ferramentas para ir costurando a vida junto com ela. Acho que o desesperador é que a vida aconteça sem a gente. Sim. Sim. Mas quando a gente está dentro dela, estamos dentro dela. Que a gente só seja, sei lá, uma vítima da Isso. vida. Sim. Mas estar implicada na construção da vida, eu acho que é isso que eu quis dizer no início. Estar implicada na construção da minha vida e de aqueles em volta é o que me deixa feliz. Apesar da dor, porque dói muito. Mas eu acho que são nesses momentos também que... Quando mais dói, que a gente mais ama também, assim. E eu não tô falando de um sofrimento, né, de um relacionamento abusivo, nada disso, mas são nesses momentos em que a vida se reduz muito ao seu essencial, sabe? Que você entende mesmo o que significa gostar de alguém e estar ali pra alguém. E eu volto a fazer ênfase em tentar nos poluir um pouco menos com tanta rede social. Eu sei que a gente está numa rede social agora, mas enfim, é o que temos. Mas eu acho que tem formas e formas, né? Eu, por exemplo, mudando radicalmente de assunto, não me incomodo que a Fran fique nas telas na medida que seja um filme. Para mim, telas são todas, né? Eu acho que a gente precisa diferenciar bastante. Isso que você falou, a gente tá numa rede social? Sim, estamos. O YouTube é uma rede social. Mas você tá consumindo um conteúdo, assistindo um vídeo que você escolheu, que você pode pausar e decidir o que você vai ver, o que você não vai ver. Tem uma diferença, eu acho, de outras redes sociais. Tem. Absolutamente regidas por algoritmos. E não é que as telas são ruins. Tem muita coisa boa em tela. Tem. Por isso que eu falei assim, quando eu vejo que a Fran tá no celular fazendo assim, eu falo, larga, vamos ver um filme? Eu escolho pra você, vamos ver um filme longo, 2 horas. Presta a tua atenção para um assunto e, né, vai na raiz dele por 2 horas. Mas voltando a isso, eu acho que quando a gente se liberta um pouco da poluição e da brevidade desses conteúdos meio insignificantes, assim, e fazemos um exercício de tentar nos conectar com o primordial, me parece que os nossos corpos funcionam melhor, porque a nossa natureza de bichos, ela está mais em sintonia com os tempos que não são esses. Sim. E aí tem um desconforto menor. Eu tenho o privilégio de me exercitar com alguém, né? Não consigo me exercitar sozinha porque sou extremamente preguiçosa. Mas como eu tenho muito respeito pelos outros, quando alguém está me esperando, eu vou. Então eu descobri que essa é a fórmula que para mim funciona. E Raquel, que é quem cuida de mim, é sensacional porque todo dia me pergunta como eu estou.
antes de começar. E no início eu falava, eu tô ótima, Raquel. E aí, como você tá? Eu tô ótima. E demorei uns anos para entender que ela queria saber de fato como eu estava. Que é um desafio, porque você sabe como você está. E agora eu aprendi a reconhecer como que eu estou. Então, outro dia eu falei, eu estou muito ansiosa. Eu tenho a sensação de que o cortisol está tomando conta do meu corpo. E eu preciso que você me ajude a soltar o cortisol nessa aula. Temos essa aula. Temos essa hora para resolver. E eu entrei de um jeito e saí de outro. Entrei de um jeito e saí de outro. O que eu fiz? Ela fez uns exercícios de... Enfim, não sei o que ela fez. Vamos perguntar pra Raquel, a gente faz um dia com a Raquel. Se mexeu. Mas não são todos os treinos iguais. E esse era um que os exercícios não se repetiam, por exemplo. E que eram mais longos e não se repetiam. E tinha um pouco de corrida. Eu não sou muito boa de correr, porque meu joelho tá tudo lascado. Vou tentar não falar palavrão, porque 2 dos comentários que eu recebi dos vídeos anteriores foram: Paola, você falou palavrão, você não pode. Não pode. Eu acho que fica feio, sabia? Eu acho que palavrão é uma palavra, é um recurso para os que não acham a palavra certa. E eu quero ser a pessoa que procura a palavra certa. Não irei pelo atalho. Ok. Eu tenho um dilema gastronômico para você. O meu dilema gastronômico número 1. Número 1. Se eu estou cozinhando, estou na minha cozinha cozinhando, e eu tenho 3 panelas, uma de inox, uma de ferro e uma de cerâmica. Como eu escolho qual cozinhar? A que você mais esteja afim no momento. Ah, é? Sim. Não faz diferença pro preparo? Depende, aí seria, depende muito do preparo. Então, por exemplo, um braseado, que eu não te vejo fazendo, vamos supor um braseado de pescoço de cordeiro. Não é a tua cara, exato. Me dá 3 preparos que você faria. Um butter chicken? Qualquer uma, mas pode ser mais a de barro. A de inox? Cerâmica? Essa, cerâmica. Por quê? Pela transmissão do calor mais lenta, é um cozido mais lento. Se o aço inox for fundo triplo, vai dar na mesma, e o ferro serve também. Mas para esse preparo, as 3 são boas. Arroz. As 3 são boas, talvez a de aço inox seja mais rápido. Tá. E um molho de tomate. As 3 são boas, talvez a de aço inox seja mais rápido. Aço inox vai transferir o calor mais rápido e vai ter também uma concentração de calor ao longo do cozimento menor. Tanto o ferro quanto a outra, elas vão demorar talvez um pouquinho mais e elas vão manter muito o calor. Então, se por exemplo um arroz, ele pode ressecar um pouco. Um frango pode endurecer? Não, porque ele tá no molho. E aí, se ele tá no fogo bem baixinho, ele não vai endurecer. Tá. E pra que você usaria panela de ferro? Pra muitas coisas. Tipo 3, me dá 3. A de ferro que eu te fiz comprar, da Velha & Co. Para fazer pão, para assar legumes, para refogar um frango, para fazer um peito de frango refogado, para fazer estrogonofe, para fazer peixe grelhado com limão, sal e azeite, para... Basicamente, eu acho que eu falei isso no vídeo das panelas. Se é pra ter só uma, eu teria essa. Tá. Porque dá pra fazer tudo. Tá. Não, eu vi o vídeo das panelas. E foi assim que eu comprei essa panela. Foi assim que eu comprei essa panela. Mentira. Assiste de novo. O meu segundo dilema culinário. Volta em março. Sim. Eu tenho um problema. Que eu descubro um tempero. Tipo, descobri a semente de coentro. Sim, e aí vai em tudo. Exatamente. Não é um problema. Mas como que eu sei o que tipo, peguei um frango. O frango vai bem com isso e isso. Eu tenho que estudar uma família de temperos. O que eu preciso fazer? Qual que é o tempero do frango? O cara da feira vai te falar. Como que eu faço pra não ficar colocando o mesmo tempero em tudo? Quando a minha filha nasceu, eu olhei pra ela e eu falei, como que eu faço? O que eu faço com você? Como que eu sei quando você chora porque a fralda tá suja, quando você chora porque tem dor de barriga, quando você chora porque tem febre, quando você chora porque você vai morrer em 5 minutos, quando você chora porque tá frio, quando você chora porque você não sabe o que fazer?
Tempo. Como todos os dias da minha vida eu vivi com ela, eu fui aprendendo. E cozinhar é a mesma coisa. Você vai usar o coentro até você ficar de saco cheio. E aí, na próxima vez, o coentro vai criar uma memória. Você vai, coentro com frango combina, coentro com cenoura combina, coentro com carne de porco combina muito bem. Semente de coentro combina num curry de legumes, mas semente de coentro não combina tanto com purê de batata. Muito forte. Purê de batata pede outras coisas. Tempo, E teste? prática. Você teve algum ingrediente que você ficou repetindo? Manteiga até hoje. Não sei se tudo bem. Manteiga até hoje. Não, mas eu tenho meus momentos. Eu acho que todo cozinheiro tem os seus momentos. Tem épocas no Naturito que tudo tem picles de cebola, depois não mais. Aí tem épocas que tudo tem alcaparra, aí não mais. Mas eu sou assim com a música. Às vezes eu pego o meu aplicativo de música e eu vejo que eu ouvi, sei lá, a mesma música de Bethânia 486 vezes em 3 dias. O ano passado teve uma época que era só Raul Seixas. Fala, por que só Raul Seixas? Não ia para outros lugares. Sim. Às vezes é uma maneira de aprender também. Tá bom. Tem mais alguma? Dilema culinário? Sim. Eu continuo sofrendo com pão, né? Eu quero que você me dê a massa madre, porque eu te matei dou. 2. Mas também você começou, eu acho que não sei até que ponto tá certo começar a fazer pão com fermento natural. Acho que você deveria fazer pão com fermento biológico, acertar vários pães Aí eu passo e pro aí próximo depois passo. ir para eu acho. Tá bom. Quando eu merecer a massa madre, então... Não, você merece agora. Eu vou pedir para que alguém mande do restaurante. Eu não tenho aqui porque eu não faço pão em casa há muito tempo. Mas, às vezes, para aprender, muitos fracassos desencorajam. Então, alguns sucessos são importantes no caminho para continuar, né? Sim. Então, vou te dar umas receitas de pão. Quer fazer pão no próximo encontro? Vamos. A gente pode fazer pão com fermento de padeiro. Tá bom. Na panela de ferro. Tá bom. Pra que fique com a casca durinha e o miolo aberto. Ah! Fica igual. Ó, isso agora é coisa de blogueiro, né? Faz assim? Viram que agora tudo tem unha? Sim, a SMR. Não, mas tudo. Você vai fazer um vídeo de, sei lá, tudo agora, ou pelo menos o algoritmo que me odeia, Sim. pra mim aparecem pessoas se vestindo e elas dão pulos quando se vestem. Não sei porquê, as pessoas dão pulos. Mas antes de escolher a roupa, elas fazem assim. Aí é receita de café da manhã proteico. Aí faz assim. Aí é bases de maquiagem com brilho. Aí faz assim. Sim. Agora que você falou, sim. Não é tudo... A minha unha tá curta. A minha também. Você é o tipo de pessoa que gosta daqueles vídeos de ASMR? Eu detesto Nossa, me dá a uma... ASMR, me deixa estressadíssima. Eu quero... Mas qual que você gosta? Da ASMR? Nenhum. Não, desses vídeos. Porque, por exemplo, Satisfatório. eu gosto de vídeo lavando tapete. Ah, Sim. desses... Que te deixa em paz. Sim. Entendeu? Limpando prata. Eu adoro vídeo. Vídeo de restauração de móvel. Sim, Um móvel muito ferrado, a pessoa vai lá e limpa e tira. Tem uma dica pra Nossa, vocês. Lava um tapete. Vai trazer muita mais calma do que vai. Então, eu acho que aí entramos em um assunto que eu sou de outra geração e aí o vídeo vai ficar eterno, mas a gente pode deixar esse vídeo para outro momento. Temos o pão e temos mais um, que é o seguinte, mas antes, para eu me aprofundar nesse assunto, preciso pegar o livro que fala sobre isso, que eu sei exatamente qual é, eu sei onde tá, não vai ser hoje. Mas, na pandemia, não teve muita gente que virou padeiro? Pandemia. Certo? Muito, né? Padeiro pandêmico. E antes da pandemia também teve uma leva grande de pessoas que foram se inclinando a cozinhar coisas do jeito que se fazia antigamente, né? Então fazer picles, fazer queijo, fazer pão, fazer conservas de frutas, fazer marcenaria, fazer as próprias colheres de madeira.
Eu não vou lembrar exatamente a forma como ela fala no livro, mas eu vou trazê-lo no próximo programa, mas é interessantíssimo e tem a ver com o que estávamos falando. A gente hoje em dia vive uma vida onde o que nós fazemos, criamos, construímos e aquilo com qual ganhamos dinheiro não é concreto. Então não vemos o resultado concreto daquilo que a gente faz. E isso causa depressão nas pessoas. Então, essa inclinação, essa volta ao rural, ao fazer, ao construir, tem a ver com o nosso corpo e como ele se comporta quando ele entende o início, a necessidade, a procura da solução, o início, o meio e o fim. E como isso acalma. Então, o vídeo do tapete pode trazer um pouco isso. É num segundo. Mas talvez seja mais interessante quais são as coisas pequenas, porque você não vai restaurar um tapete terça, vamos combinar que precisa de muito espaço, muita água e muito talento, mas às vezes é fazer um desenho, ou fazer um bolo, ou dar uma volta no quarteirão, sei lá, coisas concretas que a gente possa fazendo, sabe? Eu vou pegar isso, porque é lindo esse texto, e esse livro é maravilhoso, aliás, chama... Você vai amar esse livro. Esqueci o nome, mas é muito bom. Tá em Osasco. Não, tá lá no meu quarto. Obrigada por terem assistido até aqui. E muito obrigada pelos comentários que vocês deixaram no nosso primeiro vídeo. Foram lindíssimos e é muito gratificante ver que, não somente que vocês gostaram, porque é gratificante ver que outro gosta, mas que ficaram bem, que se sentiram bem. Né? Bonitos comentários. Muito bonitos. Essa comunidade é muito amorosa. Sim. Beijo, até. Tchau.